Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvestre Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Não sei se você já reparou, mas tem amigos que fazem o papel do diabo, do tentador. Alguns parentes também. Esses tais nos aconselham exatamente aquilo que Deus não gostaria que fizéssemos. Numa crise conjugal, por exemplo, tem um amigo que chega logo e diz: "Cara, deixa essa mulher, ela não merece você." Olha que conselho! Em vez de incentivar a reaproximação, a reconciliação, aconselha a separação. Faz o papel do divisor, do tentador. O diabo procura afastar a pessoa do caminho de Deus em nome da modernidade, dos costumes, ou do que parece mais prazeroso, ou do que exige menos esforço. Agora me diga, o que vai para frente sem entrega, sem doação, sem compromisso? Se a gente for só pelo lado do se dar bem a qualquer custo, do ser feliz, a gente, na verdade, está renunciando à verdadeira felicidade. E olha só o que nos conta a palavra de hoje. Jesus estava explicando aos discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito na realização da sua missão. Sofrer muito. Seria rejeitado pelos líderes do seu povo, que o entregariam à morte, mas ressuscitaria ao 3º dia. Essa era uma passagem difícil do caminho de Jesus, a rejeição e a morte. E ele não queria fugir desse momento. Estava resolvido a enfrentar esse sofrimento com a doação da sua vida e com total confiança no Pai. Mas, se dependesse de Pedro, a história de Jesus teria sido outra. Pedro dispensaria o capítulo da paixão e da morte. Jesus realizaria toda a sua missão sem sofrimento, sem precisar passar pelo vexame da cruz. O que Pedro queria é o que nós queremos. Não queremos assumir os sofrimentos, as provações que vêm junto com a nossa opção por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho. Seguir Jesus, tudo bem, mas sofrer como ele? Isso não. Triunfo sim, cruz não.
Na primeira crise, o casamento acaba em divórcio. Numa avaliação mais rigorosa do professor, abandona-se a faculdade. No meio de uma crise existencial, o reverendo abandona o ministério. Basta uma cara feia do coordenador de minha pastoral que eu desisto. Não estou aqui para sofrer. Fugimos de qualquer sofrimento. Pedro chamou Jesus à parte e o repreendeu. Não diga uma coisa dessa. Tire da cabeça esse negócio de se dar mal em Jerusalém. Deus não vai permitir uma desgraça dessa. Isso não vai lhe acontecer. A reação de Jesus espantou os discípulos. Afaste-se de mim, Satanás. Você não está pensando segundo o que Deus quer, mas segundo a vontade do homem. Foi um choque para Pedro e para os seus colegas. Um pouco antes, Pedro tinha sido elogiado porque tinha reconhecido que Jesus era o Messias. E agora, Jesus o estava tratando como Satanás, o tentador. É isso mesmo. Quem proclama que Jesus é o Messias tem também que subir com ele o Calvário. Todo o Evangelho é um convite a nos tornarmos seguidores de Jesus. Seguidor é o que percorre a mesma estrada do Mestre, quem faz o seu caminho. O caminho de Jesus é a entrega total de si mesmo pelos outros. Discípulo é quem o segue. E quem o segue, por causa de sua fé, por causa do reino que Jesus pregou, pode passar também por alguma dificuldade, por algum sofrimento. Pode ser, por causa de sua adesão a Jesus e sua igreja, vai passar por críticas, discriminação, difamação. É bom fazer como Jesus, reconhecer a tentação de afastar-se do caminho de Deus e assumir com firmeza, destemor e coerência o seu caminho de fé na sua igreja. Ninguém quer sofrer, isso é a verdade. Todo mundo foge do sofrimento. Vivemos a civilização do analgésico. O Evangelho nos faz um convite: seguir Jesus. Jesus nos alerta sobre o sofrimento que existe no seu caminho. Quem o quiser seguir precisa renunciar a ser o centro de sua vida para realizar a vontade de Deus. E claro, a vontade de Deus não é que a gente sofra. E não é de qualquer sofrimento que Jesus está falando. A sua escolha foi entregar sua vida pelos outros, em obediência à vontade salvadora do Pai. Quem o quiser seguir tem que estar pronto para participar também da travessia difícil do sofrimento que vem por causa da fé e do Evangelho que se abraça. Seguir com Jesus não é estar com Ele só nos aleluias da Páscoa, mas estar com Ele também nas dores da paixão.